Meu convidado e amigo de hoje é o Tiago Petreca. Ele é autor do livro Do Mindset ao Mindflow. No transcorrer da nossa conversa, tenho certeza ele vai discorrer um pouco sobre o seu livro, que trata como ser seu melhor em um mundo de transformações. O Tiago é especialista em PNL e neurociência, com cursos de especialização pela Cornell University, em problemas complexos e pensamento sistêmico. Tem uma aderência muito grande com o momento que a gente está vivendo. Para começar nosso bate-papo, Petreca, me parece que a única certeza é a de que tudo irá mudar. Então, responde para mim. Eu gostaria muito de compartilhar a tua visão dos caminhos possíveis que a gente possa ter pela frente. Olá, meu amigo Ricardo. Prazer. Obrigado pelo convite para a gente bater esse papo. Tá? Espero que ele seja construtivo para a tua audiência e que um pouquinho da fração que eu tenho para trazer aqui para vocês possa ser um pequeno spark, né? Aquela pequeno raio de luz aí, que no mínimo te coloca para pensar, refletir. Essa é a minha grande intenção, essa é a minha missão, te colocar para pensar, quem sabe de uma forma diferente. Quando você fala quais são os possíveis caminhos, Ricardo, isso é muito curioso, porque está no plural. E uma das coisas mais importantes hoje é entender que somos plurais dentro da nossa singularidade. Então, dentro dessa pluralidade, eu vou trazer a minha fração, tá? Eu vou trazer o meu viés, a minha forma de encarar essa realidade, e eu quero dizer com isso que a minha sugestão não será a única forma de sair do onde nós estamos. Até porque a gente não vai sair de onde nós estamos. Nós vamos nos integrar ao que nós estamos vivendo. Então, não se trata, e eu acho que aqui já tem a ver com o mindset, de a gente pensar em sair da situação em que nós estamos. O meu convite, já para começar essa conversa, é nos fazermos a seguinte pergunta: como é que eu me integro, como é que eu entrego a este momento? Porque a situação, o contexto, não é algo do qual a gente pode fugir. Não é algo do qual, a não ser que eu vá para o Himalaia, para a Tailândia, mesmo assim eu estou correndo risco. Mas vou lá para o Everest, sei lá, e vou me isolar. Isso não é uma opção, imagina aí, para 99,999% das pessoas do nosso planetinha, dentro dessa quantidade gigantesca de planetas, estrelas que a gente tem aí no universo. Então, essa é uma reflexão importante. Primeiro, como é que eu faço para fazer parte deste contexto? Por que fazer parte do contexto? Porque eu, na minha individualidade, eu preciso atuar na coletividade para fazer as alterações, as mudanças que são necessárias. Se eu me retiro do contexto, eu perco a potência de alterar esse contexto. Então, eu preciso me integrar a ele para alterá-lo. E, para isso, o meu convite, na verdade, a minha fração de caminho para a gente lidar e nos integrarmos a isso é o que eu tenho chamado de Work-Life Integration, que é formado aí de 5 esferas que nos ajudam a construir. Então, a resposta mais objetiva para a tua pergunta é: o caminho para nós lidarmos com o que nós temos hoje em mãos é trabalhar o conceito na prática do que é a vida integrada. Explica para a gente o que vem a ser esses 5 passos e qual a importância deles e se eles são sequenciais ou não. Isso é importante. Mas antes de eu entrar nas 5 esferas, e esse é um ponto importante, são esferas, não são passos e não são pilares. E eu já explico por que esferas. Mas por que pensar em vida integrada, em Work-Life Integration? Primeiro, que é o que eu chamo de visão filosófica desse tema. Tá? É você poder chegar no final do teu dia, poder chegar no final da tua vida e falar: pô, essa é uma vida que valeu a pena viver. Tá? Essa é a resposta filosófica para isso. A resposta mais pragmática é porque uma vida integrada, ela vai te levar a colocar para fora, a colocar para o mundo o melhor que você tem para colocar. Porque também tem a ver com a tua autenticidade. Uma vida integrada, ela anda par e par com a tua vida autêntica, com a tua genuinidade, a tua singularidade, que vai ajudar a compor essa coletividade, entende? Então, veja, filosoficamente, para você dizer valeu a pena viver. Ou seja, quem não quer poder dizer isso no leito de morte e quem não quer dizer isso toda noite quando vai dormir.
né? Não importa se o dia foi bom ou ruim, o que importa é que ele valeu a pena ser vivido naquele dia. Tá? E o outro lado é porque você conseguindo trazer a tua autenticidade para fora, você traz o teu melhor. O teu melhor tem a ver com produtividade, o teu melhor tem a ver com realização, o teu melhor tem a ver com lucro, o teu melhor tem a ver com resolução de problemas, o teu melhor tem a ver com construção de empresa. Então, assim, o teu melhor vai, junto com o melhor dos outros, construir, e isso na minha visão, um mundo muito mais potente. Tá? Esse é o lado no que diz respeito às consequências de uma vida integrada. As razões ou as causas para irmos a uma vida integrada, o Covid-19 ele trouxe um contexto que acelera isso. Mas a gente já vinha de um normal que, vamos combinar, não é normal. A maneira como nós vivíamos não é normal. Então, se a gente olha, por exemplo, eu vou te dar um dado aqui, tá? Que está completamente fora do radar da grande maioria das pessoas. Você tem noção quantas pessoas morrem de suicídio por ano? Não tenho uma vaga ideia. Segundo a OMS, 800 mil pessoas morrem de suicídio. É a segunda maior causa de morte no público entre 15 e 29 anos de idade. Só que isso está debaixo do radar. A gente não está vendo, porque não está na nossa porta, não está no nosso convívio. O Covid, ele vai matar, na minha visão, menos do que 800 mil pessoas, ou seja, estamos falando de morte. Tá? Isso quer dizer que o Covid é menos importante que o suicídio? Não. É um outro contexto. Só estou colocando aqui par e par dois números importantes. Tá? Hoje, que nós estamos gravando essa conversa, é dia 11 de maio, tá? E eu fiz a checagem no OMS ao meio-dia e 8. Então, tinha lá em torno de 268 mil, se eu não me engano, mortes registradas e 404 milhões de pessoas infectadas. Tá? Por que esse número é importante? Porque o Covid está na porta de todo mundo. Ele criou um contexto para uma revisão de vida. O suicídio, não. Só que, em termos práticos, ele mata ainda mais do que a própria pandemia. Tá? E Acredito isso é muito até que, desculpe te interromper, porque é fantástico as colocações, queria até contribuir. A tendência, com tudo que está acontecendo forçado pelo Covid, tende a aumentar esse volume de suicídios, né? Se nós não trabalharmos, obrigado pelo teu comentário, Ricardo, porque se nós não trabalharmos o conceito da vida integrada, você tem razão. Você tem razão, tá? Por quê? Porque pela própria OMS, se você pesquisar lá, o site é who.int, que é o oficial, né? Chama who.int. Causadores do suicídio estão relacionados à depressão, tá? E curioso, a depressão também, não somente, mas também está relacionada ao estresse crônico. E o estresse crônico também está relacionado à falta de grana, estamos falando de desbalanço econômico, ou desequilíbrio econômico, tem a ver com essa questão do emprego. Então, uma coisa é grana, outra coisa é emprego. Tá? São duas coisas diferentes que se combinam na hora de você construir uma realização pessoal e profissional. Mas os dois separados, ou seja, a ausência de dinheiro e a ausência de emprego, esses dois carinhas juntos, eles aumentam a potência para o estresse crônico. Sem contar que nós temos um outro lado da moeda, que é o estresse causado pelo próprio contexto do emprego, da maneira como ele vinha sendo tratado desde a Revolução Industrial. Então, lá na Revolução Industrial, a gente tinha um mindset linear, mecanicista, que ainda reina em grande parte do nosso mercado. Então, quando você, através de um mindset, olha para um contexto empresarial em que pessoas são máquinas, pessoas são peças e engrenagens, por mais que a lógica do propósito, etc., tenha ganhado filosoficamente o ambiente corporativo, na prática, ainda muitas pessoas são tratadas como engrenagens. E essa dinâmica operacional mecanicista gera um nível de estresse muito alto. Aí eu junto, tirando a lógica do suicídio, ou seja, da perda de vidas, colocando agora a parte da perda econômica, o estresse crônico no mundo, segundo a própria OMS, gira em torno de $1 trilhão de perda de produtividade. Então, perceba, 1 trilhão é quase, no dólar de hoje, é quase
estamos falando aí do PIB brasileiro, que por conta do modus operandi, como a nossa sociedade planetária rege o trabalho, ou melhor, rege a relação de emprego, ela gera um nível de improdutividade que está na casa do US$ 1 trilhão. Então, eu posso olhar tanto para a questão da saúde mental, tanto para a questão do equilíbrio econômico para pensar a importância de nós trabalharmos uma vida integrada. Esse foi um contexto mais pesado. Na sequência, depois do teu comentário, eu vou entrar então nas 5 esferas, que aí sim diz respeito. Pô, tá, legal, entendi tudo isso. Como é que então eu começo a construir essa vida integrada? E como é que eu levo isso para a minha empresa, afinal? Você sabe, você me conhece, nós nos conhecemos e por várias vezes tivemos o prazer de sentar numa mesa para conversar. Eu tenho a seguinte percepção, que as mídias sociais foram uma grande alavanca para esse tipo de comportamento, principalmente nessa faixa etária entre 15 e 29, né? Que você citava, onde estão as taxas de suicídio. As redes sociais contribuíram muito para aumentar esse estresse e todos esses efeitos que você vem apontando. Faz algum sentido isso? Ricardo, eu não tenho nenhum dado técnico ou de pesquisa da influência das redes sociais, porque o que eu trouxe como um dado está relacionado à questão do desequilíbrio econômico, está relacionado à questão do emprego, do senso de realização, mas aí sim eu vou tirar aí o âmbito técnico, científico de pesquisa para colocar da minha própria percepção, tá? Se nós formos pensar que a rede social ela ampliou a capacidade de eu enxergar o quintal do vizinho, então antes eu enxergava 2 quintais, hoje eu enxergo 2.000 quintais, talvez 200.000 quintais, e talvez eu faça uma análise que vai completamente fora da realidade, porque, como diz o ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde que a tua, mas é sempre a partir de um ponto de vista comparativo. E quando a gente pensa numa vida integrada, o ponto de vista comparativo ele é muito prejudicial, porque eu preciso comparar-me a mim mesmo. Ah, poxa, Thiago, mas eu tenho aqui um monte de livros de biografia, eu gosto de me inspirar em várias pessoas. A própria neurolinguística surgiu na década de 70 através do processo de modelagem, que é aprendendo com o que os outros fazem. Ok, não é esse o comparativo que eu estou falando. Não é esse benching que eu estou falando. Eu estou falando do comparativo depreciativo. Dentro desse contexto, o depreciativo, eu acredito que faz com que a taxa possa aumentar. Porque a depressão é uma tristeza persistente. E não sei se você sabe, a emoção tristeza, quando ela é refletida, eu vou trazer um pouco de pleonasmo aqui, tá? Porque quando a gente fala de emoção, pelo viés da neurociência, emoção é uma expressão corpórea, é uma expressão muscular. Eu preciso de músculos funcionando para que a emoção aconteça, tá? É o meu sangue que aumenta a circulação por conta do aumento do bombeamento do meu coração, é a sudorese, são tensões musculares. Então, assim, a expressão emocional ela deve ser evidenciável. E ela só pode ser evidenciável através de músculos. Por que eu estou falando isso? Porque a emoção é o que te bota para andar. A emoção é o que faz você entrar em movimento, na verdade. E quando eu olho para esse contexto e você percebe que, pela neurociência, a tristeza, fazendo um comparativo com o mundo animal, o animal, quando ele está prestes a morrer e ele quer dar um sinal para o seu bando, para o seu grupo que ele está se retirando, a postura física dele é do triste, é a tristeza. Então, a tristeza é consistente, ou seja, ela faz parte da sua vida, ela tende a criar esse nível de depressão e, obviamente, pode levar ao suicídio. Agora, é importantíssimo a gente considerar que essas redes sociais, se eu entrar nesse processo de comparativo depreciativo, ou seja, eu posso me tornar mais triste, que o outro tem mais do que eu, seja beleza, seja dinheiro, seja capacidades,
seja homens, sejam mulheres. O que é necessário? É saber e ter. Aí tem a ver com a capacidade de sermos curadores da nossa própria vida. Eu aprender e decidir conscientemente a escolher os conteúdos aos quais eu darei atenção. E não deixar a dopamina rodar no meu corpo, a endorfina, ou melhor, a adrenalina rodar no meu corpo, que eu fico lá no TikTok, que eu fico no Instagram, eu fico pilhado naquele feed, que os algoritmos estão me alimentando de acordo com aquilo que é mais gostoso para mim, e aquilo ali vai me consumindo de uma forma monstruosa. Então, eu preciso saber parar, conscientemente escolher aquilo que eu vou consumir de conhecimento. Para que eu faça isso, eu preciso dar um primeiro passo. Excelente observação. E também, antes de a gente começar com essa conversa, você citou Jung, né? Gustav Jung. E Jung tem uma frase que eu gosto muito, uma expressão, não, uma frase dele. Ele diz assim: o eu não coexiste sem o outro. Parece que essa lógica se perdeu, né? Porque não é mais o eu coexistir com o outro, mas o eu acaba competindo com o outro o tempo inteiro. E aí eu acho que talvez tenha alguma ligação com as suas 5 esferas, de como se reposicionar em relação a isso. Nos conta um pouquinho como funcionam essas 5 esferas. Tem razão. Bom, primeiro porque esferas, né? A lógica da esfera é porque ela é o formato cujo centro para as suas extremidades é equidistante sempre. Ou seja, ele traz a mensagem do equilíbrio. Não é necessariamente do balanço. A gente não está falando de work-life balance, a gente está falando de work-life integration. Work-life balance é você ver a vida como ilhas. Work-life integration é você ver a vida como um rio que vai fluindo. Tá? E essas são as duas metáforas que eu gosto de utilizar para distinguir o que é balance do que é integração. Então, o primeiro, a esfera, é a lógica do equilíbrio. E o segundo é porque uma pode englobar a outra, e é justamente isso que acontece. As esferas, elas coexistem. Tá? A primeira delas é a do legado. Tá? Ela está bem no centro. Se a gente for olhar aqui para o exemplo do alvo, ela seria aquela bolinha amarela ali no cantinho. Tá? Então, o legado está no centro. E esse é um ponto importante, o Ricardo, que a gente pode fazer uma correlação da lógica do propósito e da paixão, que, com o tempo, os empresários, as empresas, que é mesmo ainda com essa visão mecanicista, linear, razão pela qual existe muita competição, tá? Justamente pelo pensamento linear, que ele é um pensamento de escassez e não um pensamento de abundância, faz todo sentido competir. Eu acho que o cuidado que a gente precisa ter, Ricardo, é não sair batendo no que era. Porque o que era e a maneira como existia, ele foi produto de um movimento sobre o qual achávamos que estava correto. Agora a gente ganha luzes e ganha novas facetas nesse prisma, mostrando que do jeito que estava, não dá para sustentar mais. Tá? Quando eu me percebo neste movimento, as empresas começaram a tomar consciência que o ser humano é importante. Né? Então veio toda uma questão da importância do propósito e tal. O propósito e a paixão são fundamentais dentro da esfera do legado. Se a gente pega, por exemplo, Steve Jobs, que eu sei que também é um cara que você admira, o propósito dele. Você lembra que na bibliografia do Isaacson, a maneira como está colocado o propósito, né, do Steve Jobs, leave a dent in the universe, né? Deixar uma marca no universo. Obviamente, quando você tem como propósito deixar uma marca, você vai afetar o outro. Mas isso não quer dizer que eu sou conduzido pela minha relação com o outro. Paixão. Eu posso ter paixão por tecnologia, posso ter paixão por velocidade, posso ter paixão por ciência, posso ter paixão pelo crescimento. Cara, eu posso ter paixão. Perceba que propósito e paixão, a natureza destes dois elementos não exige a relação com o outro. Ele implica na relação com o outro, mas não exige. Não é algo que eu preciso necessariamente colocar como ingrediente. Mas na hora vai acontecer, porque eu não estou isolado no mundo. O legado
é o único dos elementos que obrigatoriamente eu preciso considerar o outro. Na verdade, o legado só existe por causa do outro. E como a gente está falando de uma vida integrada, eu não tenho a menor condições de começar a pensar sobre esse tema sem considerar a coletividade, sem considerar a minha relação e os meus relacionamentos com as outras pessoas. Por quê? Legado é o registro que as minhas ações deixam na memória do outro. Então, eu só posso me tornar eterno depois que a minha parte orgânica se vai, através da memória dos outros. Por isso que falam, tenha uma família, plante uma árvore, escreva um livro, que é uma forma de você meio que se eternizar ou se prolongar como existência na face da Terra depois de você ter ido embora. Mas não se engane. Legado é também aquele impacto, aquele registro que você deixa em 5 minutos de relacionamento ou em 5 minutos de movimento. Pode ser que quem esteja assistindo a gente agora, olha, passa 5 minutos no vídeo, resolve desligar e fala, cara, aquele Thiago é muito chato, velho. Então, assim, o registro que eu deixei com ele não foi um registro que eu gostaria, mas aconteceu, ou pode ter acontecido, e isso gerou uma ação do outro lado. Então, eu tenho que começar pelo legado para uma vida integrada, Ricardo, porque eu obrigatoriamente preciso considerar o outro. Aí a pergunta que vem é a seguinte: qual é esse legado que eu quero deixar com o outro? Porque, veja, se eu me fizer esta pergunta, eu posso ter como propósito deixar uma marca, seja onde você quiser, na parede, no universo, no planeta, na árvore, não importa. A minha paixão é ciência. Então, eu quero deixar uma marca movido pela paixão como ciência. Você concorda comigo que eu posso juntar estes dois e fazer zilhões de coisas? Porém, quando eu trago o elemento do legado e eu digo que eu quero deixar uma marca através da ciência e a memória que isso vai gerar nos outros é a memória de evolução, ou é a memória de incômodo, ou é a memória de transgressão. Perceba que esta definição da memória que eu quero deixar no outro, ele traz a qualidade do como eu vou fazer aquilo que eu vou fazer, ou seja, como eu vou construir. Então, você imagina que o meu propósito pode ser deixar uma marca pela paixão ciência. Vamos supor que 2 pessoas diferentes têm o mesmo propósito e a mesma paixão, que pode acontecer. Só que um quer deixar um legado de caridade. Ou seja, ele quer ser lembrado, ou ela quer ser lembrada, como uma pessoa que, ao se relacionar, gera este senso e esta memória de caridade. O outro, de aventura. Você percebe que a simples forma, o simples registro que eu decido deixar no outro muda completamente o meu caminho, mesmo tendo o mesmo propósito e mesmo tendo a mesma paixão. Por isso que começa com o legado, ele está no centro, mas enquanto você vive as 5 esferas, o legado está presente o tempo inteiro, é teu bullseye. Você sabe que ouvindo você explicar isso, e você diz o seu propósito, e aí explica com legado, o seu propósito seria esse. Eu, pelo menos, é até minha contribuição, né? E convido as pessoas que estão assistindo, talvez, a fazer a mesma coisa. À medida que você foi construindo, na verdade, eu comecei a encaixar as peças para definir ou entender o meu propósito. Quando você usou o exemplo da ciência, eu quero deixar um legado assim, assim, assado. Na verdade, são os elementos que estão presentes na vida da gente, mas que ficam muito invisíveis ou muito etéreos para a gente entender qual é a nossa missão. Então, a pergunta mais antiga do mundo, né? Quem somos, para onde iremos? E eu acho extremamente valoroso, estou discorrendo bastante sobre isso, da importância, e isso é um método, da importância, eu identifico como um método, da importância de você encontrar quem você é e como você se move em relação àquilo que você pretende fazer. Agora fiquei mais curioso, vamos para a segunda esfera. Quando você fala desse quem se é,
Eu acho que a pergunta que, se eu disser para você que eu vou te dar esta resposta e o meu livro vai definir quem você é, você pode me chamar de charlatão, tá? Porque eu acredito que isso não vai acontecer. Embora tanto a metodologia da vida integrada quanto do livro do Mindset ao Mindflow, ele vai te trazendo caminhos, ele vai te trazendo orientações para começar a tocar nesse ponto, porque tem muito movimento de crenças também. Mas olha que curioso, né? Porque a partir do momento que eu me pergunto, poxa, que impacto é esse que eu quero deixar no outro? Qual é esse registro que eu quero deixar no outro? Talvez um primeiro começo, que é indo já para a segunda esfera, que é a esfera do mindset, eu preciso ter um pouco de diálogo no sentido de começar a compreender a maneira como eu estou filtrando o mundo, o que eu estou acreditando, o que eu estou valorizando, quem eu já me vejo nesse mundo, e me relacionar com outra pessoa, é que eu até pulo para a quarta esfera, que é do feedback, e já começar a puxar um pouco dessa informação. Será que quem eu me percebo? Será que aquilo que eu valorizo? Será que aquilo que eu acredito, que são os meus mantras, esse conjunto está me levando a fazer coisas que geram a memória e o registro que eu quero? Ou então, pior ainda, ou melhor ainda, será que algum dia eu parei para considerar esse legado no outro? Será que que será que meu filho, minha filha, minha esposa diriam ali na minha lápide? Ah, papai foi, 3 pontinhos. Ah, Tiago, meu esposo, foi, 3 pontinhos. Tendemos a puxar as melhores qualidades, mas o que será que eles diriam? Será que vai existir algo que é uníssono a todos? Será que todos vão conseguir traduzir quem o Tiago foi para eles da forma como eu gostaria de ter sido? Tiago, me ocorre também uma outra coisa, e o assunto é tão fascinante, e me ocorre uma outra coisa, que é uma verdade, tem ligação, inclusive, com redes sociais, que eu citei anteriormente, que é a questão, nessa construção, não chamaria de, talvez, construção, essas etapas, mas nesse momento de reflexão, que pode te levar a uma construção, solidificar algumas coisas para cada indivíduo. Tem um elemento bastante presente em todos nós que chama ego. Até onde o meu ego, a respeito do outro, não me cega na forma de eu redefinir ou pensar propósito, quero usar os mesmos termos que o seu, Paixão, propósito, legal. paixão, propósito e legado. Segundo, muitas vezes a gente está colocando o nosso fingerprint ou footprint, né? Nossa marca para as pessoas, mas a falta do que você disse, que já até pulou no feedback, faz com que a gente se sinta perdido. Por que eu comento isso com você e tem ligação com redes sociais? Eu tenho por hábito pegar as minhas reflexões, minha forma de pensar, às vezes, talvez desencontrada ou não, e escrevo umas frases lá e assino, Ricardo Abis. Porque é a minha intenção de deixar algum legado para as pessoas e tenho como lema, pense e faça a diferença. Né? Eu não quero mudar a sua forma de pensar, eu quero dar insumos para que você sozinho pense e faça a diferença que para você convém. E muitas vezes você não tem esse feedback. E uma vez que outra, e às vezes eu recebo, diz: você influenciou tal coisa com as coisas que você pensa. Nossa, eu sigo muito e vejo tudo que você escreve. E isso é muito, muito isolado, não é uma coisa constante, não é uma paparicação. São elogios que surgem de forma, como sparkle, né? Surgem luzes e vem isso. E aí você diz assim, nossa, percebo que talvez eu esteja indo no caminho certo, sendo autêntico, que é uma coisa muito importante que você falou, ser autêntico no que você é e não fazer algo para obter do outro alguma coisa, né? Mas o fato é que a falta de feedback, e aí extrapolando as tuas esferas, né? Mas você que
que vai nos conduzir nessa conversa, a falta de feedback, o quanto ela é importante e por que ela é tão falha. Por exemplo, eu admiro muito o teu trabalho. Obrigado. E toda vez que eu converso com você, toda vez que a gente troca ideias, como está trocando agora, de forma muito autêntica, eu faço questão de reforçar de que você está num caminho certo, de que é um caminho que me atrai, que me traz insumos. No entanto, parece que as pessoas, embora tenham saído lá do modo mecânico e supostamente vindo no modelo de espiritualização, de colaboração, de cooperação, na prática não é assim, porque está todo mundo, como eu quis tocar no assunto de redes sociais, cada um quer seu lugar ao sol. Então, para o meu sol brilhar, eu tenho que cobrir o seu e não enaltecer o seu. Você sabe que agora, há 2 dias atrás, eu lancei um vídeo usando um exemplo de um amigo que tem uma academia de ginástica em Porto Alegre. Ele está muito aflito. Ele está praticamente às portas de quebrar. Eu disse, o que eu posso fazer? Eu peguei aquele trechinho daquele filme, daquele Pay Forward, né? A Corrente do Bem, que o menininho desenha lá, uma pessoa ajuda 3, aí essas 3 ajudam outras 3. E peguei aquele pedacinho do vídeo, traduzi, botei legendas, né? Fiz as legendas e disse assim, pô, quem sabe ao invés de a gente ficar dizendo o presidente é isso, o governador é aquilo, e vai botar caminhoneiro na rua, por que eu não pego e digo, olha, eu conheço o Tiago, como eu estou fazendo agora, que está fazendo um trabalho fantástico, que realmente faz a diferença para as pessoas. E eu boto lá, e isso não interessa a ninguém. O que está acontecendo com a sociedade para chegar a esse ambiente de integração que você está buscando? Cara, como eu disse, de novo, é a minha opinião, a minha leitura sobre isso, mas a questão do feedback e a questão da rede social, nesse contexto que você trouxe, eu acho que eles se aproximam porque a gente está saindo de um mindset, que é um mindset mais social, mais cultural no sentido de planeta até mesmo, onde o viés central é da escassez. Tá? Quando eu parto, de novo, não tem certo e errado, tem aquilo que vai ser sustentável ou não, e o tempo vai me dizer. Mas quando eu parto de um mindset de competição, eu preciso abafar a tua luz. Quando eu parto de um mindset de abundância, eu preciso trazer a sua luz. Agora, por que isso é tão difícil, na minha opinião? A gente está vivendo um contexto mais recente, potencializado, catalisado pelo Covid agora, em que nós precisamos rever as nossas relações, tanto ser humano a ser humano, como ser humano planeta. Tá? Quando eu digo terráqueos, né? Tudo que tem vida, vírus tem vida, então tudo que tem vida na Terra, a gente precisa rever essa nossa relação com os terráqueos. Agora, que eu acho muito curioso, né? Tudo exponencial, calma. Porque o que vai acontecer? Nós somos produto de séculos de construção, né? Então, a maneira como a grande maioria pensa ainda, ela tem histórico linear, mecanicista, de competição, de escassez, de garantir o meu. Não é um histórico de solidariedade, de caridade. Tanto é que, quando alguém se desponta nisso, ganha uma singularidade mundial gigantesca. E é tão singular que é raro. Tá? Ele não faz parte da natureza humana. Até porque a gente ainda está muito vinculado ao nosso senso de sobrevivência. Então, nas redes sociais, esta relação onde eu preciso abafar o outro, preciso ser melhor que o outro, é porque é um ambiente de competição que é resultado de um mindset de séculos de história, onde o mundo é visto com escassez. Esse é um ponto. O outro ponto, que tem a ver com o feedback. Se eu parto do princípio da competição, eu não tenho por que te ajudar. Começa por aí. A não ser que eu tenha a percepção de que te ajudando eu serei ajudado. Né? Eu sou movido pelos meus interesses. E até aí, todos somos sempre. Tá? O quanto os meus interesses respeitam o envolvimento e o sistêmico é outra história.
Então, se você está numa competição comigo, eu não tenho por que te dar feedback. Um outro ponto um pouco mais, talvez, curioso, é que muitas vezes a gente não tem feedback porque não pede. E pedir para as pessoas certas. Né? Então, você pode me pedir um feedback, eu posso pedir um feedback para você, e a gente tem alguns anos de convivência. Né? Porque também não adianta nada você pedir um feedback para quem não te conhece, ou pedir um feedback, é igual quando você faz pesquisa e as pessoas precisam te contar anonimamente se gostam de você. Algumas verdades podem aparecer. A hora que você tem que assinar com o teu nome, né? Eu lembro uma vez, se eu posso contar uma história bem rapidinha? Pô, você tem todo o tempo do mundo. Não sei se você conhece o Patrick Lencioni, o livro dele está em algum lugar aqui que agora eu não lembro. Eu conheço. Aí ele conta uma história que é muito curiosa, que ele diz assim, que ele estava numa reunião com um board, então o presidente estava com a pesquisa 360. E ali na pesquisa o presidente estava dizendo assim, tem gente aqui dizendo que eu não sei dar feedback. Tem gente dizendo aqui que eu não sei ouvir. Vou pegar só esses dois exemplos. E todo mundo lá, não, o senhor sabe dar feedback sim. Não, o senhor sabe ouvir sim. Aí diz o Patrick Lencioni, que ele, não sei se você já teve o prazer de vê-lo em um vídeo, ele é sensacional. Ele é super humorado, é uma delícia assistir o material dele. E aí ele diz que veio com a cadeira andando assim, faz, levanta a mão e fala, vou fazer uma pergunta aí. Vem cá, essa pesquisa que o teu presidente está lendo, não foram vocês que responderam? Ou tem alguém aqui que está faltando, que escreveu o que o presidente está lendo e, por coincidência, então, não está na sala? Mas até onde eu sei, todos estão na sala. Ele falou, pum, grila, agora jogou a bomba, né? E é isso que eu quero dizer. Cuidado com também você pedir feedback, porque o feedback, você numa posição hierárquica de liderança, se você não tiver construído uma relação integrada com o seu time, você vai ter nada mais, nada menos do que aquilo que você gostaria de ouvir. O que é ótimo para o ego, mas é péssimo para a tua, vamos chamar de ascendência da alma, ou algo que você vai, de fato, chegar no final do dia e falar assim, poxa, valeu a pena viver essa vida. Porque quando você diz que só vale a pena viver por conta do quanto você tem, do quanto os outros te bajulam, do quanto você depende do outro para que a tua vida seja boa, é uma desgrama. Poxa, Thiago, mas você não acabou de falar que o legado tem a ver com o outro? Sim, de você para o outro, não do outro para você. São duas coisas completamente diferentes. O legado é o meu impacto para o outro. O ego está esperando o impacto do outro para comigo, né? O que me infla. Eu me desinflo no legado e eu me inflo no processo egóico, vamos colocar assim, da maneira como você trouxe esse tema. Então, cara, agora, tem o outro lado da moeda, né? Sem feedback também fica difícil, porque eu só começo a reconstruir o meu mindset através de feedback. E aí a gente tem alguns caminhos, tá? Primeiro, eu preciso aprender e a desejar construir relações de confiança para que eu possa ouvir coisas objetivas. Segundo ponto, procure e esteja aí no nível de empresas, procure e esteja presente em culturas que buscam isso. Se você tiver a curiosidade de digitar lá Netflix Culture, né, a cultura da Netflix, você vai ver que a verdade nua e crua ela é incentivada dentro da empresa, porque é a liberdade com responsabilidade. Tanto é que eles usam o símbolo do yin yang na capa do manifesto cultural da Netflix. Só que a cultura ela é instigada pela liderança para que a verdade seja dita. E se as maquiagens começam a aparecer, isso é combatido ferozmente. Mas é que nem unha, cara. É todo santo dia você está cuidando. Você está cortando com frequência, que nem banho. Todo dia você toma. Ou deveria tomar, né? Pelo menos. Então, nesse movimento, bichão, o feedback ele é fundamental, mas ele precisa de um contexto importante.
E ele se vincula ao meu legado, porque aí você pode ser muito específico. Se eu decido que o legado, por exemplo, o meu legado com o Tiago, ele tem algumas características. Uma delas é o senso de evolução, outra delas é o senso de provocação e outra delas é o senso de aprendizado. Né? Então, o que eu espero, às vezes humor, tá? Mas o que eu espero na relação comigo é que quem se relacionou comigo e foi embora se sinta provocado a querer ser um pouquinho mais, nem que seja só um pouquinho, que se sinta, de certa maneira, incomodado, no sentido de, pô, dá para ser melhor do que eu estou sendo e do que eu estou tendo. Quando eu defino o legado que eu desejo, e ele pode ir mudando ao longo da vida também, porque ele vai amadurecendo, mas você precisa começar, eu posso perguntar, Ricardo, depois dessa nossa conversa, há algum registro na tua cabeça de aprendizado, de evolução, de provocação? Isso ficou com você? Será que isso ficou? Você que está assistindo, se esse vídeo estiver numa rede social e der para comentar aqui embaixo, comenta. Será que eu consegui atingir um desses três, ou quem sabe os três, as três características do legado que eu desejo? Porque aí o feedback ele fica mais objetivo. É sim e não. Ah, Thiago, virá menos verdade. Não necessariamente, porque esse é um feedback que não afeta o outro. Esse é um feedback que afeta somente a mim. Você virar para mim e falar assim, puxa, Thiago, na boa, não ficou nenhum desses três. Mas, aí como amigo eu posso te dizer, ficou um registro de inspiração. Pô, eu estou sendo audacioso, né, com o legado, mas pode ter ficado um outro registro. E eu posso receber isso de você e falar, cara, pô, faz sentido, hein? Eu vou colocar no meu hall de legados. Eu gosto de trazer essas qualidades do meu legado. E aí, toda vez que eu vou interagir com alguém, que eu vou tomar uma decisão sobre alguma coisa, eu posso trazer para a mesa que legado é esse que eu quero deixar. Será que com essa minha decisão eu estou deixando isso aqui para os outros? Poxa, não estou. E aí vem os teus valores, as tuas crenças, teu senso de self, teu senso dos papéis que você tem na vida, que é a segunda esfera, que é o do mindset. Então, você vê como os dois precisam estar intimamente ligados. Porque se eu não tiver um sistema que permite, por exemplo, parte do meu, e usando como exemplo com toda licença, parte do meu mindset é aprendizado para a vida toda. Então, eu me dedico ao estudo, eu me dedico até como profissão, mas eu sou nerd de carteirinha. Então, isso é um prazer para mim. Então, faz parte daquilo do que é meu valor. E este valor em específico, ele se conecta com com essas três qualidades de legado que eu quero deixar. Então, há uma coalizão entre os meus valores, aquilo que me importa, com aquilo que eu quero deixar para o outro. Quando essas coisas vão se encaixando, eu vou me sentindo mais e melhor realizado e eu vou tendo muito mais potência para entregar aquilo que eu quero entregar. Então, o legado e mindset, eles têm essa coalizão. Aí você me pergunta, pô, mas caramba, como é que eu construo meu mindset? Como é que eu percebo o meu mindset? Essa é a intenção do livro, do Mindset ao Mindflow. A ideia de ter escrito esse livro é justamente porque a esfera do mindset ela é tão importante que, se ela não estiver bem estruturada e bem conhecida, todo o modelo da vida integrada ele pode vir à ruína. Falei Interessante. pra caramba, né, bicho? Não, mas o assunto é denso e ele envolve uma porção de variáveis. Mas dá para ficar muito claro entre a primeira esfera, a segunda esfera. A segunda esfera é quase como uma batalha entre, vou usar como analogia, tá? Do bem e do mal, porque é a hora que você faz o confronto entre as tuas crenças e aquele mundo real que você gostaria de construir ou integrar, o mundo integrado que você gostaria de construir contra Uhum. as tuas crenças, valores e aquilo que você aprendeu como certo na vida. Você sabe que hoje, em particular, eu escrevi um post, eu disse mais ou menos assim: desde criança, eu ouvi que o Brasil era o país do futuro. Passado 45 anos, mais de 45 anos, eu cheguei à conclusão de por que eu nunca fiz a pergunta: quando é o futuro?
Eu fiquei passivo diante dele. É o país do futuro, o país do futuro. Mas o país do futuro pode ser indefinido. E aí me vem uma pergunta para você. À medida que eu encontro meu legado, afronto meu mindset, que é essa parte do eu brigando com o eu, e aí eu chego numa fronteira antes da terceira esfera. A terceira esfera seria qual? Até para não atropelar o assunto. Dos acordos. Dos acordos. É a hora que eu aterrizo tudo. Então é pertinente a pergunta que eu tenho a te fazer. Uma vez feito esse exercício, evoluído, porque eu acredito muito nas coisas que você fala. Eu tenho praticamente dedicado a minha vida em encontrar modelos e formas para que isso se concretize. Por outro lado, essa coisa de pandemia vai nos levar a um outro elemento que existia, mas agora ele vem aparentemente com mais abundância, que é escassez, necessidade de sobrevivência. Será que isso que a humanidade vai passar não vai de novo, é como se fosse um eclipse, né? Não vai passar na frente da luz do sol e trazer a escuridão de novo? Talvez. Se nós não aproveitarmos, principalmente as lideranças, e aí quando eu falo liderança, eu estou falando nas diferentes esferas, tanto pública, tá? Quanto comunitárias, e aí eu estou falando de comunidades propriamente dito, religiosos, etc. E empresariais, se as lideranças destas esferas não entenderem que se trata de uma vida integrada e aonde a abundância só pode acontecer no coletivo, não vai mudar nada. Porque quando você entra em modo sobrevivência, dificilmente você entra em modo consciência. Modo sobrevivência e modo consciência é muito difícil. Vamos tentar fazer um paralelo aqui, tá? Você bota o teu PC naquele modo, como é que chama? Safety mode. Não é isso? Isso. Então você bota lá safety mode. Quando você bota em safety mode, como é que fica o processador? Ele cai a competência dele, não é? Sim, ele só recupera funções básicas. Funções básicas. Se eu estou no modo sobrevivência, cara, esquece a consciência. Então, se nós não tivermos lideranças nessas esferas comunitárias, públicas, no sentido de governo e empresariais, que acordem para a necessidade de uma vida integrada e com ela eu considerar o coletivo, vai ficar difícil. Cara, não sei se você sabe, 0,00003, mas esse volume de pessoas, que é, de novo, 0,00003, são 2.300 e poucos bilionários no mundo, a fortuna deles juntas é um pouquinho maior do que 4,6 bilhões de pessoas. Você quer viver em qual mundo? Entendeu? É inevitável ter escassez. É insuportavelmente inacreditável não ter escassez. Você entendeu? Aí a questão, talvez, ao eu te dar este dado, você fala, pô, então ferrou mesmo, né, cara? Esses caras não vão abrir mão dos seus bilhões nem a pau, e o 1% da população, mas nós estamos falando de 1% da população que, cara, tem, sei lá, quase tudo de 90% do mundo, 99% do mundo. Então, é um desequilíbrio gigantesco. E a gente vai viver esse ciclo ano após ano, décadas após décadas, até que Gaia, Mãe Terra, resolva dizer para todo mundo falar, turminha, cara, de verdade, já deu, porque eu existo há 4,6 bilhões de anos e nos últimos 250 anos vocês me ferraram em 50%. Vocês acabaram comigo em 0,00000 tantos por cento do tempo que eu existo. Manda um novo meteoro aí que vocês são os novos dinossauros. Exato, cara. Tipo assim, eu acho que é legal você trazer o nome dinossauro, porque esse pensamento mecanicista e desequilibrado, ele é um pensamento jurássico, literalmente jurássico. Mas ele está muito vinculado ao ego, né? Ele está muito vinculado a esse senso de poder,
a esse senso de querer, a esse senso de competição. E eu não estou falando aqui de socialismo, de anarquismo, eu só estou falando de que há a necessidade de se respeitar a potência individual, a autenticidade individual, os sonhos, as vontades, os desejos individuais, que serão diferentes. Mas eu preciso que boa parte do planeta tenha a chance de sonhar. E, cara, eu garanto para você, de conversar com tanta gente, cara, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, são poucas as pessoas que de fato querem ser ricas, que de fato querem se dedicar a ter muito dinheiro. Por quê? Porque todo mundo fala, não, adoraria ser rico. Para quê? Ah, não há uma objetividade. Cara, eu estava lendo esses dias o Daniel Radcliffe, que é o carinha lá que fez o Harry Potter, ganhou, acho que 94 milhões de dólares fazendo o papel do Harry Potter, gastou quase nada, porque o cara não sabe o que fazer com o dinheiro. Fala, cara, tu tem quase 100 milhões de dólares e você não sabe o que fazer com o dinheiro. Quer que desenhe? Né? Cara, seja um angel, tipo, seja um bruxo das startups e vá levar teu saco de moedinha para ajudar os caras que estão a fim de fazer acontecer. Agora eu quero fazer um parênteses. Uma coisa que eu acho... Você viu o movimento das zebras? Não. Foi um manifesto, depois você procura aí. Zebras Manifest, que é o manifesto da zebra, que é um manifesto que vai contra os unicórnios. Por que zebra? Porque zebra é bando, é um bicho real. Unicórnio é mítico, individual e tem chifre. O que acontece que eu acho muito, muito esquisito, uma startup ela começa com o desejo de ajudar o outro, de fazer parte do outro, aí vem os equities da vida, vem todo mundo botando dinheiro e a meta é se tornar um unicórnio, ou seja, valer 1 bi. E aí acontecem umas coisas muito bizarras. Aí, desse ponto, você entende melhor do que eu. Mas o que eu ouço e vejo é que, cara, várias startups começaram de uma forma ágil, com os squads da vida e etc., e começam a crescer, vira Jurássico de novo. E aí você vê uns puta Jurássico trazendo squad, mindset agile e tal, e vai ficando um Frankenstein, meu amigo. Uma coisa bizonha. É um negócio esquizofrênico. Você entendeu? Então, Mas, assim, há uma tentativa, ok. Mas o que eu acho, no meu livro, tem uma parte do livro chamada metafórico, que eu trabalho as 3 inteligências: lógica, metafórica e somática. A parte lá no final do livro, não sei se já chegou lá, mas lá no finalzinho metafórico são alguns poemas. E tem um poema chamado Startup, não é Start. Tanto é que o meu revisor mandou. Falou, Petreca, não está faltando um T aqui de startup? Falei, não, é Star de estrela mesmo. Né? Que é uma brincadeira que eu faço com essa questão de o cara começa startup, mas já querendo ser uma star. Né? E não é querer ser uma star como uma referência na qual ela vai ajudar muitas outras pessoas. Não, a referência dessa startup é ser um unicórnio, é ser um bicho mítico que vale 1 bilhão. E muitas vezes é uma bela de uma banana, porque aí o cara cria a empresa, ganha uma grana, vaza da empresa e deixa a bucha para um bando de investidor que acreditou no papo do cara. Verdade. Acontece isso ou não? Muito. Que é o mindset do chaco nós, que aqui você vai ganhar muita grana. Uma coisa que eu percebo, e anos e anos e anos de muita luta para mudar. Eu não gosto da palavra mudança, porque ela pressupõe eu tirar as pessoas de uma zona de conforto. Toda vez que você mexe nessa zona de conforto, a pessoa cria uma rejeição. Eu gosto de transformação, que é um processo. E dentro de um processo de transformação, eu nunca abandono o que eu aprendi, o que eu experimentei. Eu transformo a forma com que eu aprendi, use esse passado a meu favor, para que eu consiga atingir meus objetivos de uma forma mais certa. Muito do que você está dizendo, e agora a nova moda, essa das zebras, vou até procurar, porque essa é nova para mim, mas o termo que estão usando é que agora os investidores querem empresa camelo, que pega um pouquinho de recurso e atravessa um deserto, sem precisar de mais nada, e chega vivo do outro lado.
E isso me deixa muito claro o que eu quero dizer agora nesse ponto, para a gente fazer um fechamento dessa primeira parte para chegar às outras duas esferas, né? A quarta e a quinta esfera. As quatro. Acordos, feedback, celebração. Isso. Eu vou ser mais simples nas outras, Não, tá? então, Porque as mas, duas primeiras são mais conceitualmente abstratas, mais profundas. mas um pouco respondendo e perguntando ao mesmo tempo, o que eu percebo na minha vida dentro de empresas é que sempre querem abandonar um passado e construir algo novo. Quando, na verdade, as duas coisas não estão desassociadas. Presente, passado e futuro, elas fazem parte de um mesmo ciclo. Você não pode abandonar, cortar, guilhotinar o que você aprendeu para projetar um futuro sem que você viva o presente. Então, quando eu começo as mentorias, eu sempre digo: passado e presente, futuro, jamais podem ser desassociados. Porque cada vez que eu tomo uma decisão, eu visito o meu passado, busco as minhas experiências, projeto no futuro para tomar uma decisão no presente. Agora, quando eu elimino o passado, eu não tenho referência para isso, eu só vislumbro o presente e tomo uma decisão. Eu acho que esse é o certo. Não é um pouco disso que está acontecendo? Tecnicamente, eu acho muito difícil alguém eliminar o passado. A pessoa pode até querer falar: isso eu não vou considerar, 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 mas tem um jogo inconsciente tão poderoso que ele nem sequer percebe, porque ele é aquela realidade. É a mesma coisa do peixe que está dentro d'água. Tá? Ele não tem noção de onde ele está, porque o mundo dele é a água. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que você pode intencionalmente querer esquecer o passado, mas ele já influenciou a construção do teu mindset. Ele já influenciou a forma como você enxerga o mundo. Então, por exemplo, eu vou esquecer toda a questão de metodologias, processos, gestão financeira, e eu vou assumir o mindset agile, eu vou assumir uma porrada de coisa agora que é super novo, diferente e tal. Então, eu não quero pensar no resto, eu só quero considerar isso. Na hora que eu vou analisar isso, o meu mindset já é fruto do que foi do passado. Eu posso querer tirar da minha memória aquelas influências, só que a argamassa já foi posta. A minha obra mental, o meu construto mental que gera a tradução da realidade que eu percebo, já está feito por conta do passado. Eu teria que destruir o meu mindset. Aí a conversa é outra. Isso não dá para fazer. Desconstruir o seu mindset ao ponto de destruí-lo, o que você precisa fazer, até pela questão da visão neurológica, eu preciso construir algo que tenha uma valência emocional mais potente, que seja mais forte, que se sobreponha ao que pré-existe. Aí sim, só que isso é um processo, é uma transformação, onde eu vou mexendo nessas variáveis e o sistema muda como um todo. Mas eu acho muito engraçado quem diz que vai esquecer o passado e só vai considerar o futuro ou o presente ou as tendências de agora, sendo que você só consegue ler o que você lê na realidade de hoje. O teu mindset é fruto do teu passado. Então, assim, Porque acaba isso para virando um mim... mindset, né? Acaba virando uma crença que, por essa crença de desapego Você ao já vai passado, traduzir. imagina viver um presente que é um reflexo do passado. Não quero lembrar desse tijolo. Cara, desculpa, mas ele está aqui, velho. Ele faz parte de toda a construção da casa. Você não quer mais esse tijolo, você precisa derrubar essa parede, bicho. Você precisa desmoronar esse negócio. Só que isso para a psique humana não é legal. Né? Isso gera um trauma brutal. Então, dá uma esquizofrenia maluca aqui. Legado, mindset ele precisa estar ajustado para que as minhas ações gerem o legado que eu quero. Ficou claro, porque o legado ele é a grande âncora, por isso que ele está aqui no centrinho, né? Aqui, ó, bem no meio, que eu preciso estar mirando nele o tempo inteiro, para que eu gere isso. Obviamente, para quem, Ricardo, isso é importante dizer, tá? É para quem quer uma vida integrada. Quem ainda acha que o mundo é competição, quem ainda acha que se dane o resto, cara, a vida integrada não vai funcionar. Não é para todo mundo.
É só para quem, de fato, deseja chegar no final do dia e falar, meu, valeu a pena viver. Porque, cara, eu aposto com um cara que é movido pela necessidade do poder, necessidade de tudo que é fora dele, ou seja, aquilo que é atribuído pelos outros, status, poder e etc., o cara chega no final do dia e, de fato, diz assim, cara, eu me sinto preenchido, né? Então, tem um pouco dessa parte mais filosófica. Não, é o meu mindset, né? Eu acredito, para mim é importante, faz parte do meu sistema, acreditar que a gente veio para esse mundo para realizar alguma coisa e sair dele melhor do que você entrou e melhor do que as outras pessoas entraram na tua vida, de alguma forma. Tá? A terceira esfera é dos acordos. Isso é importante, porque a hora que você aterriza essa abstração de o que registro você quer deixar e que da maneira como você está construindo a tua visão de mundo. O acordo primeiro é consigo mesmo, você precisa ter um acordo contigo, de buscar autoconsciência o tempo inteiro. Né? Você precisa estar presente o tempo todo, você precisa encontrar canais, rotinas que te permitem se olhar, né? Se perceber. Aí entra, cara, uma caminhada com o cachorro, lavar louça. Pô, eu tenho lavado louça como nunca na vida, tenho aprendido muito lavando louça, meditação, yoga, karatê, kung fu, tai chi chuan. Cara, não importa. Ah, Thiago, mas eu já faço isso há muito tempo, nunca ajudou para porra nenhuma. Então, põe a intenção correta. Porque se você faz o teu yoga, se você faz o teu tai chi, o teu kung fu, o teu karatê, o teu lava-louça, passeando com o cachorro, olhando o celular, pensando no planejamento de amanhã, ferrou, não adianta para nada. Você só está gastando energia, quem sabe aí evitando ficar com gordurinhas, deixando o músculo um pouquinho mais tonificado e parou por aí. Para o processo de autoconhecimento, não serve. Né? Na minha visão, não serve. Então, você precisa ter um compromisso consigo mesmo de constante aprendizado sobre a tua própria pessoa. Tá? Então, vai procurar um coach, um mentor, um terapeuta. É capaz que nessa época você vai encontrar isso, inclusive, até gratuitamente, quem sabe, mas você precisa ter esse processo. E o acordo coletivo, o acordo que você precisa ter com a tua família, com a tua comunidade, principalmente com a tua empresa. E que acordo é esse? Ele está na base do mindset e alguns dos vieses que tem a ver com os valores e as crenças. Então, eu preciso fazer um acordo dentro da empresa que é balizado pelos valores coletivos. Ah, Thiago, a gente tem um monte de valores escrito aqui na parede, a gente tem vários valores aqui, mas esquece. Tipo, joga fora e vai na real. De novo, não é nem bom nem ruim. Só extrai da tua realidade quais são os valores que estão regendo. Se valor aqui é custo baixo, lucro e suor a qualquer custo, e se quiser é assim, e você topar, beleza, faz parte. Mas você está agindo com clareza nessa relação de grupo. Né? Se eu digo que aqui tem transparência e não tem, é um problema. Então, diga que não tem transparência. O que tem aqui? Aqui tem dor de dono, aqui tem meritocracia, aqui tem porrada para quem não aprende, quem não dá resultado, e aqui tem demissão para quem não dá resultado em 3 meses. Ponto. Você concorda comigo? Concordo. Então, não tem do que reclamar. Então, essa clareza é muito importante. Outro ponto, os acordos. Tente manter, aí dentro do viés da complexidade, a gente vai para o princípio da mínima interferência. Tente manter poucos acordos, mas que sejam bem consistentes, sejam bem objetivos. Então, a gente pode dizer, por exemplo, aqui na empresa, a gente fala doa quem doer, a gente apresenta os dados somente para quem tem cargo para ouvi-los ou analisá-los, todas as tuas decisões serão regidas pelo lucro da empresa. Ponto. Estabelece esse tripé, vê como é que funciona. Você entendeu? É o que o Jack Welch chamava de candor, né? Tem que ter muita franqueza, seja franco e coloque as verdades. Ele até Mas isso é um valor dentro do modelo do Jack Welch. Não necessariamente o único, entende? Claro que não. O que eu digo nos acordos coletivos da terceira esfera, do Work-Life Integration, é que eles precisam existir, primeiro ponto, e segundo, tem que ser com base em valor, porque senão desestrutura tudo. E eu preciso estar movido. Então, olha que loucura. Eu decido quais são esses acordos. Eu olho para esses acordos e vejo o meu próprio valor e as minhas crenças.
Tá alinhado? Pô, tá. E isso está alinhado com o legado. Ou seja, nesse contexto, eu consigo deixar o legado que eu quero? Eu consigo deixar a lógica de inspiração? Por exemplo, se eu estiver em um lugar onde eu não posso falar sobre as minhas crenças, eu não consigo deixar o legado que eu quero. Então, eu não posso estar nesse lugar. Só que a decisão que eu tenho consciência e fora do modo sobrevivência. Porque se eu estiver no modo sobrevivência, bichão, primeiro é a minha sobrevivência, depois o meu legado. Por isso que eu estou falando, esse processo depende das lideranças, pública, comunitária, empresarial. Fora isso, se esses caras não assumirem essa bronca do work-life integration, o mundo só vai se replicar do jeito que tem que ser replicado. É um movimento pendular que está virando circular, né? A vida vira um ciclo nesse sentido. E se a gente não evolui, toma outra porrada. A gente poderia dizer, então, que o tão questionado modelo que predominou, pelo menos por muito tempo, na Ambev, na verdade, é exatamente isso. Na hora de fazer o acordo, eles deixaram muito claro: quem tem aderência entra e tem aderência àquilo. Ó, essas são as regras do jogo. Topa? Topo. Você gosta disso? Você simpatiza com isso? Ok, você faz parte dessa tribo. Não simpatiza? Sim. Desculpe, a porta da rua é serventia da casa. E olha só que loucura, hein? Ah, Desculpa te interromper, mas imagina. Que a Ambev é um caso particular que eu admiro e eu escolhi pela franqueza deles. Nós fizemos uma reunião aonde, obviamente, os detalhes eu não posso entregar, mas nós fizemos uma reunião de apresentação de um treinamento que eu iria fazer para eles e eles me deram as condições desse treinamento. E foram muito objetivos, honestos e claros nestas condições. Forma de pagamento, custo, necessidades de conteúdo, tal. Falei, ó, muito legal vocês terem gastado aí um bom tempo para me ouvir, mas e outra, essa franqueza é sensacional. Tanto é que eu tomo a decisão de não atendê-los. Eu prefiro não atendê-los. Eu escolho não tê-los como meu cliente, porque eu não concordo com estas condições. E a pessoa falou, fantástico, foi um prazer falar contigo, segue a tua vida, eu sigo a minha e vamos junto. Sabe onde eu fico mais pé da vida? As pessoas que entraram lá, depois meteram o pau neles. Exato. Meteram o processo neles. Porra, mas vem cá, eu falei aqui que se você fosse o último vendedor, tu estava ferrado na convenção, cara. Ah, é assédio moral. Cara, isso é um acordo. Aí vem, de novo, a estrutura pública. CLT. Porra, existia um acordo entre empregador e empregado, mas na hora do vamos ver na briga, a CLT dá a pechincha aqui pro empregado, bicho. E tem algum exemplo que seria um contra... Porque eu acho o exemplo da Ambev, eu digo isso. Eu digo, o que você quer ser? Quando eu vou fazer o exercício de planejamento estratégico, a primeira coisa que eu pergunto é, com muita franqueza, o que você quer? Você quer lucro? Você quer ser a empresa de maior faturamento? Ou você quer ser uma empresa de faturamento moderado dentro de certos parâmetros? Seja franco no que você quer ser. E a maioria trava nesse princípio básico, que seria mais ou menos a equivalência com legado, né? Só que aí, levemente, né? Você é especialista nesse assunto, estudou bastante, eu estou bem interessado e vou me aprofundar mais. Só que aí vem o que o Jack Welch falava, que a falta de franqueza é o pequeno truque sujo dos negócios. Em nome do, que eu odeio essa palavra, eu abomino essa palavra, politicamente correto. Em nome do politicamente correto, eu assumo uma identidade que não é a minha, vendo esta identidade para os outros, porém, eu atuo com a identidade que é a minha. O que eu não vejo na Ambev, eu vejo muita gente jogando pau na Ambev e concorda em gênero, número e grau com você. A opção, o jogo é aberto, e a opção é de quem ingressa no jogo. E isso não é uma coisa nova. Quando o atual CEO
da Ambev não, né? Da Inbev, da Mundial, o Brito. Quando ele fez o curso lá, patrocinado pelo Jorge Paulo Lemann, quando ele voltou, ele tinha que conversar com o Jorge Paulo Lemann. Esse era o único acordo. Faça para alguém o que eu estou fazendo para você, financiando seus estudos, e antes de aceitar alguma proposta, tinha uma terceira que eu não lembro agora, mas antes de aceitar uma proposta, fale primeiro comigo. E a proposta do Jorge Paulo Lemann foi a seguinte: eu te pago 80% do salário de mercado, eu não vou te pagar 100% da média do mercado, eu vou te pagar 80% da média do mercado. Porém, você, se performar, vai virar dono da empresa. Ele disse, ok, hoje ele é dono da empresa. O Brito é dono da empresa. É um dos maiores acionistas, é um dos acionistas, não um dos maiores. Mas ficou muito clara a regra do jogo. Agora, a maioria das empresas pratica quase que uma evangelização de um mundo inexistente. Aquela história mais ou menos da fábula, né? Você quer ir para o céu ou para o inferno? Aí você quer conhecer os dois, né? Chegar lá no inferno, é lindo, aquela maravilha, aquela festa, vai no céu, é aquele marasmo, tudo está no lugar, e diz, não, eu escolhi o inferno. Aí quando chega lá, está ardendo em fogo, e o diabo só diz para você, não, essa é o que eu te vendi. Agora, se você quis comprar, o problema é seu, né? Para aterrissar essas coisas, teria um exemplo com uma política idêntica da Ambev, mas com princípios diferentes da Ambev que você conheça e possa trazer para a gente? Zappos, o processo de contratação deles é muito curioso, porque eles fazem o movimento de contratação com base nos valores, né? Eles vão pareando quem é a pessoa com quem é as Zappos, aonde a coisa se conecta, e ainda assim acreditam que pode existir erro nesse processo. Então, quando a pessoa entra, ela recebe uma oferta de grana para ir embora. Ela fala, ó, entra aqui, mas eu quero que você pense muito bem e toma aqui um dinheiro para você ir embora. Por quê? Parte do seguinte princípio, não estou curtindo muito onde eu estou, certo? Uhum. Mas eu preciso da minha sobrevivência. Então eu entro no modo sobrevivência e eu vou segurando o meu emprego até conseguir um novo. Certo. Cara, eu preciso de você inteiro aqui. Se você não está conseguindo ficar inteiro aqui, toma uma grana e vai embora. Então, essa é uma prática muito interessante, que é das Zappos. Uma prática do Google. Né? Isso eu ouvi dizer, nunca entrei nos detalhes do Google, mas dizem que o empregado do Google, quando morre, se eu não me engano, a esposa recebe por 10 anos metade do salário do marido e os filhos recebem por algum período, não sei quanto tempo, $1.000 como uma bolsa. Esse é um outro movimento para criar um contexto de presença dentro de uma empresa que tem um nível de pressão fantástico, né? Não é 10%, é o famoso 10 vezes. Né? Você pensa numa projeção muitíssimo agressiva. Mas existem, por exemplo, no Brasil, a Vagas.com, do Mário Kaplan, que é, até onde eu sei, a única empresa devidamente concebida dentro dos critérios do self-management, dentro de uma visão que a gente chama de visão TEAL, segundo o Frederic Laloux, do livro de 2014, Reinventando as Organizações. E é muito curioso, porque dentro desse contexto, os acordos eles são promovidos por um propósito que é muito claro para todos, inclusive valores que não estão escritos, mas são praticados por todos que estão lá dentro. O Mário Kaplan me contou que eles vieram a escrever os valores da Vagas.com depois de muito tempo. Depois de muito tempo que tais valores já eram exercidos na prática. Você entendeu? Se você for procurar, por exemplo, a Southwestern, a empresa aérea, né? Que eles estão dentro da configuração dos níveis de consciência, quem tiver curiosidade, procura lá, Reinventando as Organizações, que também tem como base esse livro aqui, ó, do Ken Wilber, Visão Integral, aonde o nível consciência verde, tal, que a metáfora é a da família, do coração, então eles envolvem as emoções das pessoas,
Na Southwest é muito legal, porque no site deles tem lá valores Southwest, valores para viver dentro da empresa e valores para viver fora da empresa. Então, existe uma visão de integração aqui que é muito legal, porque se você não tiver os valores fora da empresa, você nem precisa vir. Você precisa trazer os valores da comunidade, ou seja, os seus valores de como você se relaciona com o mundo, e ainda mais ter os valores da Southwestern. Quando você coincide esses dois mundos, aí você tem um empregado que é o melhor adequado para se trabalhar na Southwestern. Por isso que, obviamente, não no contexto de Covid, que eu não sei como é que eles estão, mas por mais de 30 anos, uma empresa aérea que não entra no vermelho, cara. E como então, que... esses acordos, eles são fundamentais, só que no caso da Ambev, só para concluir então o pensamento, os valores da Ambev, na minha visão, por isso que eu não estive com eles, são valores mais egóicos, eu vou chamar assim. Tá? Não é algo que eu estou fazendo uma avaliação negativa ou eu estou depreciando, mas é uma escolha daquilo que é importante para a empresa. E sabe-se que para a empresa pressão, velocidade, margem de lucro, custo é muito importante. Então é foco nisso, cara. A gente precisa manter isso aqui muito bem colocado. Por mais que isso também faça parte das Apple, da Southwest, da Netflix, do Google, existem outros valores que são mais humanos. Eu ouvi dizer, não tenho certeza, que a Ambev estava revendo essa cultura. E eu não sei te dizer se é verdade ou não. Sim, também ouvi, mas não tenho uma afirmativa disso. E imagino seja um caminho natural. Fica muito claro, e mais que claro, a importância dos acordos. Se eu não me engano, o próximo passo seria, então, a hora do feedback, não é isso? Feedback, celebração, exato. Que transição é essa? No que se configura a quarta esfera? A validação. Configura-se no movimento de validação. Quero deixar um legado, sou movido por um propósito, por uma paixão, compreensão sobre o meu sistema de mindset, montei os meus acordos, a vida segue. A vida está acontecendo. Eu estou me relacionando com a vida e agindo sobre a vida. E ao agir, eu estou gerando um impacto e algum resultado. Este resultado que eu estou gerando está alinhado com os acordos, mindset e legado que eu quero deixar? Sim ou não? Se for sim, celebra, para que você tenha o senso de estar no caminho correto, os famosos small wins, né? Para você ter gás e continuar. O segundo não está no caminho, então ajusta. Inclusive, você pode chegar à conclusão de ajustar o próprio legado. Falar, poxa, mas eu estou ouvindo o Ricardo me dizendo, foi o exemplo que eu dei antes, estou ouvindo o Ricardo me dizer que o que eu queria deixar não ficou, mas ficou uma outra coisa, como humor. O humor é um negócio que eu não tinha considerado como um legado. As pessoas não terem o humor como registro. Por que não? Será que é um pouco da minha natureza? E percebe que isso vira um ciclo que vai para o resto da vida e que você vai crescendo? Pô, eu tenho essa característica, será que não? Deixa eu me explorar mais um pouquinho, e aí você vai evoluindo. E até em sendo verdade, que a gente não pode afirmar, porque ambos não temos o comprobatório disso, talvez seja até a fase que a Ambev esteja ali, tateando, de rever lá a primeira etapa e ver se tem de fazer um realinhamento ou talvez reconstruir um novo legado, né? Mas o que é mais curioso é que o legado é a coisa mais antiga que tem e é a coisa mais nova para esse nosso contexto. Porque se você for conversar, ninguém fala de legado, todo mundo só fala de propósito. Mas numa vida integrada, legado é fundamental, porque é o único que obrigatoriamente considera o outro. E a última esfera é a do estado de presença, que é a mais abstrata de todas, mas é também a mais prática de todas, paradoxalmente. Porque o estado de presença ele tem uma função específica dentro do modelo do Work-Life Integration, que é a capacidade de ganhar discernimento para tomar decisões. Não estou falando de analytics, não estou falando de big data, de decisões mais amplas que envolvem todo o construto anterior, de legado, mindset e acordo. Feedback e celebração é a validação,
Então, eu preciso estar em estado de presença, inclusive para ouvir o feedback de cabeça aberta. Eu preciso estar presente para pedir um feedback. Eu preciso estar presente para olhar para a decisão que eu vou tomar, se eu vendo a empresa, se eu compro a empresa, se eu demito, se eu não demito, se eu corto salário, se eu não corto salário, olhando o meu sistema como um todo, mas sendo regido pelo legado, pelos valores, pelas crenças, por todo o arcabouço virtuoso que me gera como pessoa mais íntegra, mais inteira, mais plena possível que possa existir. Eu imagino que as pessoas que estejam assistindo ou ouvindo, porque agora todas as entrevistas em vídeo eu estou transformando em podcast também, para ter a opção de ouvir, para quem gosta. Pô, ver essa nossa entrevista, o cara vai ter que estar dirigindo, sei lá, para Manaus, né? Porque Não, nem tanto. indo de São Paulo, eu digo. Mas a gente está agora chegando no final, né? Uhum. Por questão de tempo, mas a gente está chegando no final. E aí eu gostaria de retornar ao início da conversa, depois de toda essa explanação, depois de toda essa explicação, que é muito, muito valiosa, mas pegar um termo que você usou no início da conversa, trazê-lo para cá para que você faça um fechamento, fazendo talvez um esclarecimento, trazendo luz para uma dúvida que é minha, me imagino de muitas pessoas. No início, você usou a palavra abundância. Criar um sistema integrado para que você tenha o máximo de abundância em produtividade, enfim, para aquilo que você define como ideal de abundância para a sua vida. No outro extremo, a gente acabou a conversa, de novo, não tem certo ou errado, trazendo um exemplo de Ambev e até deixando muito claro de que não há nada errado, são modelos. Cada um escolhe os seus acordos, né? Cada um escolhe o seu acordo. Cada um escolhe o seu legado. Muitas pessoas querem viver esse estado de abundância de tudo que se conversou e quando chega nessa parte mais lógica do ter, do poder, diz assim, mas como é que eu posso ser um cara legal? Uma linguagem bem simples, né? Como é que eu posso ser um cara legal, integrado, vendo o outro, com um legado, deixando uma coisa que transcenda a minha própria existência física? Mas, cara, como é que eu junto isso com ganhar dinheiro? É aquela história, eu sou budista, você sabe disso, e tem um monge budista que ele diz o seguinte, não há problema nenhum em ser budista e rico. O problema não é ser rico, o problema é o que você faz com a sua riqueza. O Osho é indiano, né? Esse é o Osho, mas esse monge budista é tsunamita. Então ele diz assim, não há problema nenhum em ser rico. Zero problema. Não existe falta de virtude em ser rico. A maior dúvida das pessoas é como eu consigo ser abundante e, ao mesmo tempo, autossuficiente para que aquelas necessidades, com luxo ou sem luxo, eu possa tê-las. Como lidar com esse conflito? Eu acredito que, primeiro, não tem uma única resposta para essa pergunta, né? Eu acho que as diversas formas de se responder estão de acordo com os diversos mindsets que podem gerar tais respostas. Uma das respostas que eu posso dar é defina o teu legado. Defina o teu legado, tenha ele muito claro para este momento e vai ganhar dinheiro. Agora, porque assim, vamos combinar, se você for deixar um legado, e todos os testes que eu tenho feito, ninguém nunca deixou um legado ou escreveu que o legado que gostaria de deixar era de corrupto, por exemplo. Ninguém, até hoje, ninguém escreveu o legado que eu quero deixar é que me lembrem como corrupto. Então, beleza. Então, você pode até fazer o que eu chamo de antítese do legado. Tiago, eu não sei qual legado eu quero deixar. Então, escreve o que você não quer deixar, o que você quer evitar. Né? Então, por exemplo, eu quero evitar a memória de corrupto. Pô, legal. Então, vai ganhar dinheiro. E toda vez sobre como você vai ganhar esse dinheiro, como que você vai faturar, a tua margem de lucro, teu pagamento de impostos, você volta para a antítese do teu legado e se pergunta, eu estou evitando isso? Você vai ver, cara,
que muitas vezes o cara vai entrar num bico de sinuca desgraçado. Vai falar, nossa, maluco, mas se eu respeitar isso aqui que eu quero, que eu estou definindo como a minha relação com o mundo, puta, eu vou perder R$ 1.839.000. Cara, e de outra, líquido, velho. Putz, grila! Nossa, aí o cara vai ver o bicho pegar. Aí ele vai ver se ele tem peito para manter o legado que ele quer, velho. Porque o legado que você não sente como verdadeiro teu vai virar a história de visão, missão e valores, o marco filosófico das empresas. É para botar na parede, cara. Aí o Dino Marcondes fala uma coisa muito bacana no livro dele, O Poder da Visão, que ele diz assim, cara, marco filosófico sustentado por prego não serve para porra nenhuma. O porra nenhuma é parte minha, tá? Ele não escreveu isso no livro. Tá? Mas é verdade. E no final das contas é um bando de plaquinha com visão, missão, valores que ninguém segue. Cara, quantas vezes eu já perguntei para presidente de empresa, por favor, me descreva a visão, missão e valores da tua empresa. O cara foi pegar o celular e falei, não. Dê cabeça, lindo. Porque visão, missão, valores da tua empresa é o que rege, são os parâmetros de tomada de decisão da tua empresa. Como que você precisa? Você olha o teu celular para decidir se você vai gastar ou não 53 milhões? Não. Então, você usa o que já está aqui. Escreve para mim o que já está aqui, mas escreva o que é verdadeiro. E, de novo, esse é o problema. É o mundo de querer parecer. O mundo integrado é um mundo de autenticidade. Você tem que ter peito para ser autêntico, cara. Não, eu vou pegar carona, porque para mim é o fechamento perfeito, que nada mais é do que, se quer ser, seja autêntico. Seja você mesmo. Tiago, muito obrigado. Foi muito, muito valoroso, não só a discussão e me atualizar até, né, de o quanto você tem mergulhado no teu trabalho, quanto o prazer de te ver, que fazia um bom tempo que a gente não se via, né? Que legado eu deixei contigo. Agora eu vou te colocar na berlinda, bicho. Que registro imediatamente te vem à cabeça dessa nossa conversa. Eu vou pegar mais a primeira parte, que é a primeira parte da construção do legado. Desta nossa conversa, qual a primeira palavra que sobe na tua cabeça? Sem pensar, deixa ela emergir. Superação. Que tem a ver com evolução, lembra? Sim. Ou seja, conseguir uma parte do meu legado. É nóis.